Esse cara achou a melhor pizza de abacaxi, o que é algo bem difícil de fazer. E ela era tão boa que ele até bateu as botas engasgado. Então ele reencarna como um anjo, bem na frente de um dragão, que pede um favorzinho pra ele. Mas o dragão fala de forma bem enigmática sobre ele ser o último guardião e ter que recuperar os ideais dessa ordem. Ele então recebe uma fadinha de guia para acompanhar nessa jornada, só que essa fada é completamente inútil. Depois dele chegar, ele acaba preso, que assim que ele acordou tinha esse pessoal nem um pouquinho suspeito. E o que deixou ele mais bravo é essa sorte. Fora o corpo super magro e fraco, a fadinha fala que esse é um começo incrível para um anjo, realmente bem notável. Ele então fala pra fadinha inútil calar a boca se ela não for ajudar. E assim como ele, tem outras carruagens que também devem ter escravos, sendo carregados por um tipo de cavalo flamejante com chifres. Ela explica o lugar onde eles estão, se chama Suliplihain. Tem 7 continentes, com eles estando no continente da Marinha. O Protinha vê que ele reencarnou como esse tipo de criatura meio pássaro. Então, pergunta se ele tem algum tipo de habilidade especial, como raio laser, se dividir em 3 clones ou qualquer outra coisa. Ela retruca que não, ele não tem nenhuma dessas coisas estranhas. Mesmo não tendo isso, ele pode abrir a interface. Ele fala interface e fica com várias e várias janelas. Mas o que importa tá ali, os status. Força 5, vida, agilidade. Mas olha ali a inteligência. Esse pontinho pode ser que ele é bem esperto. Ou também muito burro. E vendo essa estatística, isso parece super fraco. Fora que agora ele tem 1,47 m. O bicho diminuiu 30 centímetros. E ele fica em completo choque ao ver que não tem gênero. Cadê meu pau? Cadê meu pau? A fadinha fala que tá tudo bem, fadas e anjos nem precisam desse tipo de coisa mesmo. Ele aperta ela esmagando. Como assim não precisa desse tipo de coisa? Ela não devia falar coisa que ela não sabe. Não dá pra retirar o gênero como se fosse só uma mecânica de jogo. Enquanto aqui no Brasil só tá aumentando capar o nosso Protinha. Mas olhando a janela ele percebe que a habilidade Caminho do Dragão Divino tem uma descrição também muito vaga. Ele é amado pelos céus. Ele vê mais uma, fora a habilidade de voar, né? Essa se chama Toque de Cura. E pelo nome ele acha que é só mais uma habilidade comum. Mas quando ele lê a descrição, a cara de espanto vira um rosto de transe, mostrando um cálice e um livro, a terceira escritura de Ronan. E ele fica meio tonto por conta disso e acha que talvez a missão seja encontrar essas coisas. Mas ele então ouve os caras discutindo o quanto será que ele vai valer na venda. Ele é pego com carinha dizendo que se ele valer bastante, dá até pra terminar mais cedo. E vendo assim, ele pode valer até uns 3 bilhões de dólares. O Protinha se pergunta, dólares? Como assim? E pede ajuda pra fadinha, se ela pode dar uma ajudinha aqui. Ela responde que, claro, os dólares são as moedas usadas nesse mundo, e ela espera que ele tenha entendido. Ele suspira, porque não era isso que ele estava querendo perguntar. O cara questiona pro próprio Protinha por quanto ele deve ser vendido. Mas ele responde que não tá à venda. Ele puxa pra mais perto, pois ele ainda não entendeu. Agora ele pertence aos caçadores de Clink. E na hora que ele ia bater no Prota para dar uma lição, com mais patente chega, mandando ele não danificar os produtos valiosos. Que sai reclamando por darem mais importância para escravos preciosos do que para os próprios funcionários. Mas ele vai voltar depois. Ele pega no rosto do Prota, pensando que é uma pena vender ele como escravo. Por isso vai ter certeza de pedir o maior valor possível. Ele pede ajuda para a fada de novo, que agora ela serviu de alguma coisa. Ela analisou que algumas pessoas acabaram de chegar. Ele pergunta, quem chegou? Fala logo. Mas então eles sentem um tipo de vibração e com ela tudo é dilacerado nesse ataque flamejante. O Protinha quase se machucando pergunta, o que é isso?
o careca, que sai tranquilo dessa, chama segurança na onde é que ela esteja. E o Protinha já deu no pé, pensando que seria louco de continuar lá. Mas sangue pinga na sua cara, mesmo antes dele começar a fugir. Essa ruivinha foi a responsável por todo o ataque. E enquanto o carinha vai desafiando ela, que ela vai sofrer as consequências, ela sorri, ouvindo ele falar isso, que então vai pra cortar ele, chamando ele de imprudente. O Protinha fica espantado ao ver tal beleza sanguinolenta e com chamas de guerra por todos os lados, corpos, e ela cortando cada um deles. Essa guerreira parece tão tranquila enquanto simplesmente parte alguém no meio. Ela então chama pelo seu companheiro, pedindo para ele trazer a chave que ele tá segurando. Eles vão precisar. Ele pergunta do que ela tá falando, já que eles vieram ali para pegar o cetro mágico. Mas ela diz que comparado a isso, o cetro mágico vai se tornar completamente inútil. O Protinha fica até bravo porque ele ainda tá sendo tratado como um objeto. Ele pede para ela sair da frente, ele não quer perder mais tempo. Mas vendo o Protinha, ele concorda que a Rouge tá certa. Então, o maninho chega perguntando por que eles estão parados aí, o que eles estão fazendo, o que será que eles acharam? E vendo esse maravilhoso ser angelical, ele pede desculpas por vir tão tarde. A única razão que eu trouxe aqui foi para conhecer, e ele já se desculpando, pergunta qual é o tipo do Protinha. E até o sistema avisa que alguém tá demonstrando muito afeto. Com o tarado sendo tirado para longe, ela diz que já é o suficiente. Eles soltaram o Protinha, que agora tá bem melhor. Eles questionam se a asa é de verdade, pois eles nunca viram nenhuma outra espécie com asas. O Protinha então lembra que ele pode simplesmente dobrá-las, fazendo elas desaparecerem. Vendo o Protinha bem tranquilo com a aparência, eles perguntam se ele não tá preocupado com ela, e ele se lamenta vendo este rostinho desgraçado. O carinha pergunta se tem alguma chance dele ser uma pessoa summonada, e julgando pela cara dele, nem precisa mais responder. Normalmente pessoas summonadas têm uma tela de interface, e entre todas essas pessoas, eles nunca se depararam com uma espécie que era alada, para que essas pessoas costumam perder a memória. Mas todas vieram pela mesma entidade que conhecem como Dragão Divino. Esses summonados sempre chegam de diferentes reinos e raças. Ela fala sobre ele ser nível 1, tendo em vista que ele não sabe nada, e pergunta qual é a idade dele, que deixa simplesmente todo mundo abismado, falando que ele tem 26. E sabe que ele parece um pouquinho mais novo mesmo. Eles perguntam qual é o tipo de habilidade que ele tem. Normalmente a pessoa também pode vir sem nenhuma, então não precisa se preocupar tanto. Ele então vê a oportunidade de perguntar sobre o caminho do Dragão Divino. Mas ninguém conhece essa habilidade e acha que o Protinha deve ter lido errado. Ele, para não deixar suspeitas, concorda, ele leu errado. Merda, ele não deveria ter dito aquilo. Mas ela fica em choque e pergunta se isso não é um tipo de cura ou coisa do tipo. Ele tem atributo de cura? Então eles pedem pra mostrar. Ele segura a mão do cara, repetindo a skill na sua mente. E vendo o corte completamente curado, eles não acreditam que isso é real. Asas, com poder de cura e uma pelezinha macia. Ele só pode ser o primeiro healer que chega nesse mundo. O Protinha então fica sem acreditar, como não tem outras pessoas com esse poder de cura. E ele vai se explicando, esse é só um pouquinho de poder divino que ele tem. O capitão fala que deveriam continuar juntos, pelo menos por agora, já que ele não conhece nada. Ela diz também que tem a guilda dos summonados. Por que o capitão tá realmente cogitando o rapaz entrar na guilda? Mas é que o capitão entende a situação que esse rapaz está passando. Mas assim, deixando tudo isso de lado, ela fala com ele sendo o único healer. Ele vai ser de grande ajuda nos ataques contra os demônios. E pensando bem, eles nem se apresentaram e pergunta qual é o nome dele. Que então sabemos que é Genyun Senju, que para facilitar para nós, eu vou chamar ele de Anjin.
Ele fala que é um prazer e chama todos para partirem. Na carruagem, explica sobre os demônios serem diferentes de monstros normais, tendo poderes únicos, por isso é sempre uma dor de cabeça lidar com eles. O Protinha pergunta se todos os summonados vêm da Terra. Ele responde que não todos, mas uma grande parte sim. O Protinha pensa que não tem informação nenhuma. Ele queria ficar cara a cara com aquele dragão, mas nesse ritmo vai ter sorte se ele continuar vivo. Ela fala para ele não se preocupar tanto, porque tem várias guildas que vendem informação. Mas se eles continuar juntos, a vida dele para se acostumar com tudo isso vai ser mais fácil. Ah, e ela lembrou só agora de avisar que ela também é uma summonada. É que já faz 7 anos, então parece uma memória bem distante. Eles explicam que a primeira coisa que vão fazer quando chegar é se registrar para ter um RG desse mundo. Ele só precisa mostrar que tem uma janela e pronto. E a Rouge pode até ir com ele. Nisso ele agradece muito a eles. Mas a sua barriga ronca de fome. Ele não comeu nada desde que chegou. E então fica todo envergonhado com os dois rindo da cara dele. E depois lá na cidade, agora sim de buchinho cheio, eles podem ir fazer o registro. Então um grupo de crianças chama a irmãzona pra chutar a bola. Mas o Protinha não é uma menina não, bando de pirralho. Os meninos saem agradecendo essa irmãzona bem bonita. Nisso ele pensa por que ele foi acabar com essa aparência infantil. Mesmo que ele não tenha muito como reclamar agora. Isso deve ter uma razão. O que será que aquele dragão quer dele? Então, assim que chegam no local, eles são barrados pelo segurança, perguntando se eles têm horário marcado, mas a Rouge fala que não precisam. Eles vieram ver o velho, que é um grande amigo dela. Ela chama o velho, que já faz mó tempão, ele ficou ainda mais gordo. Ele diz que ela é bem boca aberta. Ele então pergunta quem é essa jovenzinha do lado dela. E ele fala que não é mulher não, ele é homem ou rapá. E ele fica surpreso ao ouvir ela dizer do poder de cura que o anjinho tem. Ele diz que certo. Ele vai mostrar eles para alguém também muito especial. E ele, antes de achar o mestre, dá de cara bem com o Plenko. E não parece se interessar tanto com esse novato. Porque o mestre Chile não é do tipo que se importaria com um novato recém-chegado. Ele espera que seja algo realmente importante. O velho ameniza as coisas. O Plenko só tá sendo cauteloso. Eles podem se sentar e ficar confortáveis. Sentado diz que se ouvir ele, vai entender o quão especial esse jovenzinho é. A Ruivinha diz pra ele não se preocupar. Eles vieram aqui conhecer o Chile, não esse cara. Mas o Protinha achava que esse era o cara. Mas não adianta ficar nos cochichinhos. Ele consegue ouvir tudo. Assim, as conexões desse velho são ótimas. Se ele se registrar com o Mestre Chile, ele com certeza não vai morrer de fome. Se bem que o Protinha até acha melhor morrer de fome do que ficar perto desses velhos. Mas tirando isso, ela tinha dito que esse cara ia ajudar eles, né? Ele mal pode esperar pra ver esse cara. Com ele mandando essa aura macabra bem atrás do Protinha. E sorrindo, pergunta se estavam procurando por ele e olhando pra todos, diz que já faz bastante tempo. Mas essa pra ele é a primeira vez vendo este carinha. Só que o anjinho, olhando ele dos pés à cabeça, pensa que ele parece mó vagabundão. Um Plenko perguntando se o Chile caiu no sono de novo. E depois de mostrar a sua habilidade de cura, ele brilha o olho, vendo o quão incrível isso é. Então pensa que eles têm que testar até onde vai esse poder. Será que se eles cortarem um braço ele se regenera? Mas o pessoal pede pra ele não ficar apontando a faca pra uma criança. E com todo mundo xingando ele, o Chile fala que é brincadeira, ele não é tão lunático assim. O Plenko entrega uma caneta e avisa que o contrato tá preparado, relembrando que é bom manter a discrição com o Protinha. Que o Chile pergunta por que fazer isso. Mas por quê? Porque ele tem esse poder e a aparência de um anjo. O pessoal vai querer, no mínimo, adorar ele, ou quem sabe sequestrar. O Chile assina os papéis
e fala que pode fazer o que ele quiser. Somente não pode deixar a gerência saber. O Protinha não entende porque ele não sabe nada disso e questiona o porquê. E a resposta é bem simples, na verdade. Porque o Protinha vai ter que pertencer a ele por 1 ano. Mas agora ele já tá saindo. Então lembra pra ele ficar bem distante da frente da igreja. O pessoal diz pra ele ficar tranquilo. Ele só é assim de vez em quando. Enquanto o Protinha tá em choque. Um tempo depois, a Ruth tá explicando que você ganha nível derrotando os bichos, assim ficando mais rápido e forte. E que pode ganhar em condições especiais habilidades únicas. Ele então chama por ela, dizendo que entendeu, mas tem uma coisa pra falar. Ela precisa melhorar bastante esses desenhos. E levando isso, ela fala que caçar monstros aleatórios não dá em nada. Pra gente como ele, tem que sempre procurar os especiais. Ela fala sobre o amigão Chili ser bem talentoso, e talentoso naquilo que eles chamam de gerência. O Prot entende que ele deu bastante valor nele, mas nesse nível baixo, não tem muita coisa que ele pode fazer. O Chili vai ser de grande ajuda para isso. Os contratos vão dar muita experiência, fora pilhas e pilhas de dinheiro. 2 coelhos com uma caixa d'água só. O velho então percebe o Prota meio preocupado, mas ele não precisa ficar assim. O velho já organizou tudo, alugou um lugar e já tem até um trabalhinho para ele. O Protinha fica sem saber como reagir vendo toda essa velocidade, mas ao chegar, um carinha manda ele entrar. Já está todo apropriadamente arrumado. Ele entra e é muito bonito. Nem sabe como aceitar tal generosidade, se bem que ele meio que já vai pagar tudo de volta. O Protinha vê que as estrelas estão muito bonitas ali. O Fadinho explica que os antigos falavam que essas constelações foram criadas pelos anjos, mas é só ficção. O Protinha, já depois do banho, tá lendo um livro que fala melhor sobre a força de acordo com o nível. Ele pode ganhar nível e poderes únicos nas missões, mesmo não envolvendo a caça de monstros. E depois disso, ele pensa que a interface é muito parecida com os jogos de RPG, e cria até uma teoria meio maluca, mas que faz sentido, do dragão divino na verdade ser um gamer aleatório. Mas, como não tem por que ficar levantando essas hipóteses, ele vai até mimir mais cedo. E na manhã seguinte, ele acorda com um barulho que ele nem sabe de onde tá vindo essa miséria. E quando olha pra trás, tem um pelicano gigante. Ele então grita com a cara desse bicho dentro da janela. Ele pede um pouquinho de calma. Já ele começa só um segundo pra acalmar o coração depois desse mini AVC. E quando ele vai ver, ele toma uma carta na cara assim que ele abre a janela. E com a cara toda melada, ele pensa que esse é um método bem ultrapassado de entregar informação. Mas a missão é pra eliminar uns ratos. Ele treme ao ver a foto do bicho, que nem dá pra ser chamado de rato. Mas de qualquer forma ele tem que fazer, pois é a forma mais rápida de upar o nível. Ele vai se aprontando enquanto a fadinha diz que ele levantou cedo e pergunta onde que ele vai se arrumando desse jeito. Diz, parecendo ainda mais uma mulher, que ele tá indo na padaria caçar uns ratonhos. Eles são bem inofensivos. O que pode dar de errado? E na padaria, o chefe vê que ele é um summonado que deram a missão que ele ordenou, mas ele parece um pouquinho jovem demais. A guilda tá mandando qualquer um nesses dias. Ele devia estar trabalhando numa lojinha ou coisa do tipo. Se os clientes virem esta beleza, as vendas dele vai subir que nem um foguete. Mas o Protinha recusa, sem mais nem menos. Ele diz que, já que não tem jeito, ele pode lidar com os ratos que estão bem atrás daquela porta. O padeiro reclama do Protinha ser iniciante e não ter trazido nada. Espera um pouquinho. Ele não vai de mão vazia. Ele vai entregar uma coisa bem boa para ele usar. E então ele vai descendo com o esfregão nas mãos. Esta arma poderosíssima, mas quase não consegue ver nada. Tá muito escuro lá embaixo. Mas então, a fadinha diz para ele usar a luz de bênção. Ele diz que não tem sentido isso, já que na hora que ele usou ontem no banho, deu só mais um ponto de força e agilidade. Ele então concorda, dizendo que não vai dar em nada, mas na hora que ele ativa, o brilho vai aumentando muito.
e toma a sala inteira. Ele nem entende o que foi isso, olhando para as mãos dele. Já estava difícil o suficiente para enxergar no escuro antes. Agora piorou. Mas quando o anjinho olha no sistema, ele ganhou um novo poder. Com essa habilidade, ele pode enxergar no escuro. Ele agora está vendo tipo um óculos de visão noturna mesmo. E ela funciona de forma passiva ainda por cima. Mas então alguma coisa passa muito rápido na frente dele, que agora está atrás dele. Ele então se vira, se protegendo da mordida dessa ratazana. Esse bicho feioso do tamanho dele. Ele chuta o rato, que vai para longe, e por isso ganha mais uma habilidade. E ele no chão pensa que essa foi por pouco. Mas convenhamos, né, anjinho? Esse bicho não morreu, você deu um chute nele, não é possível. Ele pensa que tá caído por agora, enquanto a fadinha diz que ele é muito mais forte do que ela imaginava. Mas ele pega apertando, ela tem que parar de assistir e ajudar logo aqui. E ela fala que não é hora pra isso, porque tem bem mais deles, bem em cima. Partem pra cima dele no mesmo instante. Ele ativa a bênção de luz de novo, sem ter muito o que fazer. Que lá de cima eles conseguem ouvir a briga. A moça pergunta o que é isso? Ele diz que eles só estão limpando o armazém. Ele fica até cansado depois de tudo isso. Ele, em cima dos corpos dos seus inimigos, finalmente acabou. Pensa que se soubesse do medo desses bichos na luz, tudo seria bem mais fácil. A fadinha fala que esse foi exatamente o motivo dela ter dito para ele usar a bênção. Ele fica com muita raiva dela, que fala que ela não disse nada. Indo checar sua janela de status, acha isso ridículo. Ele subiu de nível e ganhou só um pontinho para distribuir. A fadinha fala que tá bom. De grão em grão, a galinha enche o papo. Fora que ele é suporte de cura, então pede pra ele investir logo em poder divino. Mas o Protinha investe em força. Ele não tá nem aí pra essa fada. Ela questiona o por que ele fez isso. O poder divino tem que ser alto. O que ele vai fazer se ele não conseguir curar ninguém? Mas ela não tá entendendo qual é o plano dele. O melhor healer é aquele que destrói todos antes mesmo que eles possam arranhar o seu time. A fadinha acha isso impressionante de várias maneiras. Parece que ele vai ser um excelente healer, com certeza. Então ele percebe que até agora não sabe o nome dela. Ela diz que não tem nenhum nome. Espera que ele tenha um maravilhoso nome para ela. Ele vê um saco de mistura para chocolate quente e dá o mesmo nome para ela. Hot Choco. E ela achou perfeito. Esse nome é doce e quentinho, que nem ela. Então, mais pra frente da história, ele tá voltando pra casa, com as pessoas achando que ele é uma criança perdida. Mas a Rouge vem chamando ele. Ela abraça ele porque tava com muita saudade. Ele diz que ela não deveria abraçar homens desconhecidos desse jeito. Mas pra mim tá parecendo bem gostosinho esse abraço, viu, Protinha? Ela pergunta se tá tudo bem e em que nível que ele tá. Ele responde que tá no nível 5. Mas ela repreende ele. Não pode ficar falando nível assim. E ele já tá nesse nível, porque ele fez 12 missões em apenas uma semana. E costurou olhos em pelúcias de coelhos amaldiçoados. Ele virou carregador, passando por montanhas de uma cidade para outra. Ele até construiu barricadas, caindo de exaustão, bem na área dos monstros. Tá sendo bem difícil viver com esse nível baixo. Ele não consegue nem caçar. Mas, de qualquer forma, ela fala que ele deveria continuar com esse trabalho duro. Mas ela já tem que ir, porque ela tá indo pra raid. E dessa vez, eles estão indo com 100 pessoas, o que é pouco. Mas é porque eles têm um pessoal bem alto nível, com rank diamante. E até um arquimago tá participando. Então, enquanto ela fala que isso vai ser incrível e que ela quer ir pra lá, chega um cara por trás dela, um valentão, que chega dizendo que ela tá ainda mais bonita, mas ela tira o braço dele, falando pra ele ir embora e não ficar perturbando. Ele então começa a falar um monte de merda pro Protinha também, mas o Protinha percebe que esse é o tipo de pessoa que aproveita ter várias conexões, mas se alguém ainda mais forte o confrontar, ele vai ficar pianinho. E isso é exatamente o que acontece. O Protinha agiu firme
E ele não parava de pedir desculpa pelo incômodo. O anjinho até fala que quer conversar com o chefe dele. Mas, por favor, se ele for falar com o Mr. Cooper, ele vai acordar mortinho. Então, tá bom. Ele fala pro cara se levantar e ir embora logo. Mas deixa avisado que vai dar ruim se ele aparecer de novo. Ela então acha que ele já até entrou numa família poderosa. Mas o Protinha fala que ele teve medo à toa. Mesmo assim, ela agradece bastante por essa ajuda. Ela já tem que ir porque já tá atrasada na reunião do departamento. Ele suspira enquanto sai. Ele ficou chateado por pensar no que ela disse. Um demônio só parece incrivelmente forte, mas ele ainda é tão fraco. Ele não quer trabalho simples, ele quer caçar logo. Uma mulher chega no anjinho porque ela tem um pedido para ele. Tem uma infestação de peixe lá no lago do Instituto. E talvez ele consiga pegar, mas é só mais um trabalho braçal. Mas ele aceita todo animado ao ver a recompensa de $100 por peixe. Ele vai agora. Ele vai para comprar uma vara de pescar, mas é tudo muito caro. E o balconista fala que já que ele tá querendo pescar aquela carpa, realmente ele vai precisar de alguma coisa mais cara. Porém, o Protinha tá mal da grana, então ele escolhe a mais baratinha mesmo. Ele ensina como usar apropriadamente a vara. Mas o que Anjinho prestou atenção foi o chapéu de palha atrás do cara. O chapéu não tá à venda, mas ele pode pegar. Foi um cara aleatório que deixou pegando poeira aí. E então, com o Protinha saindo, ele fala pra voltar sempre e ver se não vai cair na água. O Protinha, agora com o chapéu na cabeça, diz que é hora de pescar uns peixes. E ele já chega com o pessoal pensando que é uma criança perdida procurando os pais. A fadinha até pergunta se ele não vai dizer nada, mas o Protinha já tá cansado de ter que responder sempre a mesma coisa. Então uma mulher pergunta se ele veio até ali para pescar também. Ela percebe que ele é um sumonado, mas se ele veio para pescar a carpa rinoceronte, é melhor ele voltar, porque já tá bem cheio ali. Todo mundo veio fazer a mesma coisa. Eles vieram porque tava pagando bem, mas aquela carpa, putz, é força pura. E vendo a varinha do Prota, ele. É mesmo, meio que essa é a única que ele tem. Ela zoou ele por não dar pra pescar a carpa com isso. E, mesmo assim, ela sai desejando a ele boa sorte. E como o evento das carpas ainda não começou, ele vai ter que esperar. Então, a fadinha fala que ele tem que acordar. Os outros já foram. Ele taca Choco pra longe, dizendo pra ela não ficar grudada na cara dele. Ela avisa que todos pegaram um barquinho e estão lá no meio para acabar com a infestação de carpas. Mas ele pergunta como ele iria chegar lá no centro se nem tem um barquinho. A Choco dá a ideia dele sair voando enquanto ele pesca. Se abrir as asas, isso diminui o peso dele. Então ele pode até correr no lago sem afundar. Então, voando em cima do lago, vê que não está caindo. E isso é muito incrível. E vê os caçadores sofrendo para pegar uma única carpa, querendo até gastar os pergaminhos mágicos, mas não vai adiantar por conta da resistência que elas têm. E essa carpa é muito conhecida por atacar tudo o que ela vê pela frente. Nisso, ela quase arranca o pé do Protinha com esse chifre. Desse jeito, ele não vai conseguir pescar. Ele não pode chegar muito perto por conta dos peixes, e se ir mais longe, a vara não chega. E vendo que quanto mais tempo ele fica ali, mais os peixes se aproximam. Nisso ele vê que não tem mais nada para ele fazer. Então ele simplesmente desiste. Não vai dar para ele não. A fadinha fala que ele não pode desistir assim tão fácil. Ele retruca que ninguém vai morrer porque eles não pegaram umas tilápias. Ele vai voltar a costurar aqueles coelhinhos. E os caçadores percebem que os peixes estão vindo na direção deles. Eles começam a bater no barco, virando ele. E com isso, um cai na água e começa a gritar por ajuda. O Protinha fica assustado vendo isso e relutante de ajudar. Mas ao ver que elas estão dando uma de piranha e vindo todas pra cima dele, o Protinha saca uma pedra do nada e arremessa que nem um míssil naquela direção. O pessoal fica espantado com toda essa força. E não só eles, como a fada e o Protinha, que nem sabia que tinha toda essa força.
A fadinha fala que ele ajudou uma pessoa sem nem pensar nos riscos que ele correu. Isso é incrível, mas o Protinha nem sabe o que ele estava fazendo. Ele nem queria ajudar, mas por um momento ele se sentiu muito desconfortável e o corpo só agiu. Safadinha ia explicar esse sentimento que ele estava experimentando, mas algo embaixo do lago começa a subir. E de lá sai um grande demônio, deixando o Protinha de boca aberta. E ele fala pra você deixar o like, se inscrever no canal e deixar um comentáriozinho. Eu li mais um pouquinho dessa obra e agora as coisas vão começar a ficar quentes. Aquela raid que ela tava fazendo vai ficar um pouquinho mais tensa. Mas é isso. Um beijo, um abraço e falou!